Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16, versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. A palavra de Deus nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Até aí. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos nessa noite de nos reunir ao redor dela. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a verdade da Tua palavra, que o Senhor agrave nos nossos corações, que hoje o Senhor nos leve a olhar para o Senhor em toda circunstância, voltarmos o coração para o Senhor e alinharmos, Senhor, a nossa vida com a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, assim como aí na vida do apóstolo Paulo, nós temos momentos escuros nas nossas vidas. O que é momentos escuros? São os dias difíceis, as lutas, as tribulações, as provas, as pressões dessa vida, né? Onde nós vamos passar aí pelas tribulações, né? Pelos desafios. Tem momentos na nossa vida que parece que nós estamos pressionados por todos os lados, né? Parece que de todo lado, de todos os círculos que nós estamos envolvidos, vem uma luta, uma tribulação, algo difícil. Nós vivemos também circunstâncias que às vezes vão nos machucar, vão causar feridas tão profundas em nós que nos marcam pela nossa vida. Quem aí já não passou por algum momento difícil, por algo que realmente feriu, e até hoje você olha, ainda tem uma marquinha daquela situação? É possível lembrar dela. Talvez não seja uma marca física, literalmente, mas é uma marca no seu coração, na sua vida, na sua história. O sofrimento que muitas vezes vem na nossa vida, eles normalmente têm uma fonte em comum. Não todos, mas a maioria deles vai ser gerado por um certo rapaz que não nos gosta muito, que nós chamamos ele de inimigo das nossas almas. O diabo, Satanás, ele nos odeia. Olha para o lado aí e fala assim: você é odiado por alguém. Misericórdia. Mas ele nos odeia porque, sendo ele inimigo, ele não pode tocar e nem fazer mal ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, como despeitado que ele toca, ele fere, ele ataca aquele que o Senhor ama. E aí você vai falar outra coisa agora para o seu amiguinho aí do lado: você é amado por alguém. E esse alguém tem um amor perfeito. Então esse sofrimento, essa luta, esse ataque que muitas vezes nós sofremos do inimigo das nossas almas, ele tem alguns objetivos. E um dos objetivos desses ataques, desses sofrimentos, é nos impedir de viver o propósito de Deus para a nossa vida. É o que nós chamamos de oposição.
É quando nós nos dedicamos a viver para o Senhor, a realizar algo para Deus, e Ele se coloca em oposição a nós, querendo nos impedir de realizar aquilo que nós nos dispomos a fazer, que vai louvar a Deus, que vai nos alinhar com a vontade de Deus. Então Ele vem e Ele vai causar ali dificuldades, Ele vai querer nos sabotar, Ele vai nos perseguir. Ele vai colocar armadilhas nos nossos caminhos, vai nos atacar. Então o primeiro objetivo dele é isso, se colocar em oposição a nós. Se opor àquilo que nós estamos fazendo, construindo uma fortaleza ao redor de nós. O segundo objetivo dele é nos aprisionar. Ele quer prender os nossos pés, tirar a nossa liberdade para viver aquilo que Deus tem para nós. E as correntes que Ele lança sobre nós, as armadilhas para laçar o nosso pé, nós chamamos de tentação. Ele coloca tentações no nosso caminho para que nós possamos cair nessas tentações e sermos aprisionados nas suas correntes chamadas pecado. Então Ele lança tentações para que você caia e vire uma prisão, uma cadeia que prende os seus pés, que tira a sua liberdade e comunhão com o seu Deus. O terceiro objetivo que Ele tem nesses ataques, nesses momentos de luta, de sofrimento, que são gerados por Ele, é nos deformar através das nossas feridas. É deformar, causar dor e trauma na sua vida. Porque as dores e os traumas, quando vêm sobre nós, normalmente é causado porque nós caímos lá na armadilha da tentação, ficamos presos no pecado, e essas algemas nos machucam, ou normalmente alguém vivendo em pecado nesse mundo mal vai te causar dor, vai te ferir, porque o sofrimento é fruto do pecado. E essa ferida em você deforma a imagem que Deus te criou para ser. Quem aí tem uma cicatriz? Ninguém, meu Deus. Todo mundo era comportado quando criança. Normalmente, você não nasceu com essa cicatriz. Alguma ferida gerou ela. Da mesma forma, no nosso espírito, Deus nos cria com uma imagem perfeita. E as feridas, as dores do pecado, deformam a nossa imagem. Então, o inimigo nosso, ele tem esse objetivo: se opor a você, te aprisionar e te deformar. Mas Deus, Ele é tão gracioso. Deus, Ele é tão misericordioso conosco. Deus, Ele está tão acima dessas coisas, que Deus, Ele pega essas mesmas circunstâncias e Ele tem o poder de redimir tudo isso, de transformar isso em algo bom para você. Por isso que Ele fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus pega todas essas circunstâncias, pega esse ataque, essa oposição, essa tentativa de aprisionamento e usa para o teu bem. Por isso que Deus, quando Ele pega esses ataques, e aí, se você está com a sua vida alinhada com Deus, nós vamos mudar esse nome de ataque para provações. E Ele usa as provações para aperfeiçoar e gerar o melhor de você. E aí Ele vai pegar então essa oposição que veio ali para te impedir de seguir a vontade de Deus, e Ele usa isso para apurar o teu discernimento da vontade dEle. Então aquilo que antes te impedia de avançar, agora Deus usa para apurar o teu discernimento, a tua sensibilidade de ouvir a voz dEle e discernir a vontade dEle.
Tanto que Paulo, um pouquinho antes aí nesse capítulo, ele está tentando ir para vários lugares. E ele chegava num lugar e ele era impedido de ir. Mas aí a palavra diz assim, que era o Espírito de Deus que o impedia de ir naquela cidade. E foi direcionando ele. Então a oposição, ela vem para apurar o nosso discernimento. A tentativa ali, né, de nos aprisionar em pecados, a tentação, ela vem para apurar a tua fidelidade e a tua santidade diante de Deus. Então Deus permite a tentação para apurar a tua fidelidade. E as feridas, né, que são causadas, porque se você está vivo, você vai passar por momentos de dores, vai machucar. As feridas tratadas por Deus e redimidas nele vão ser usadas para que você carregue um testemunho diante de Deus. As marcas agora são testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida e não o que fizeram com você. Quando olhar para uma ferida, não vai ser mais, olha a dor que me causaram, mas olha a dor que Deus me tirou. Então Deus, ele pega e transforma toda a situação. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o que faz toda circunstância nessa vida, nessa presente era má, nesse mundo caído, fazer sentido, é sobre qual senhorio a nossa vida está. Quem governa a nossa história. Então o que faz trazer sentido para todas essas lutas, esses ataques, essas dores, essas tentativas de te aprisionar, essa oposição, é quem é o Senhor da tua história. Se Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, toda circunstância passa a ter um sentido novo, passa a cooperar para o teu bem, passa a fazer sentido. Não é sofrer por sofrer, mas é sofrer por ter uma vida eterna e pertencer a um Senhor, ao Rei dos Seis. Então o que traz sentido para a nossa história é quem é o Senhor das nossas vidas. Somente o reino de Deus tem valores suficientes para contrabalancear esses sofrimentos aí. Pôr na balança e o sofrimento valer a pena. Somente Deus. Por isso nós devemos, em meio a tudo que nós estivermos vivendo, entregar a nossa vida a Ele, voltar os nossos olhos para Ele e permanecer olhando para Ele, em meio a tudo que nós estivermos passando. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, nós temos que entender que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Paulo foi alguém que perseguia aqueles que criam em Jesus, aprisionava eles, torturava, votava para que eles fossem mortos, os torturava para que eles negassem a sua fé. E esse Paulo, um dia, num caminho para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, aquele que ele perseguia. E a sua vida é transformada naquele momento. E Paulo, a partir daquele encontro, ele é enviado para pregar uma mensagem de salvação aos gentios, aqueles que não eram judeus. E Paulo então começa a passar de cidade em cidade pregando o evangelho das boas novas, dizendo: há salvação em Cristo Jesus, há resposta para a tua dor, há resposta para o teu sofrimento, há resposta para toda circunstância, está em Cristo Jesus. E ele passava então de cidade em cidade ali do Império Romano, proclamando as boas novas de salvação. Mas nós temos que entender que o Império Romano, em cada cidade ali, ele era dominado pela idolatria, pela adoração de falsos deuses, de ídolos, homens corruptos, maus, entregue à avareza do seu coração. E aqui nós vemos que Paulo, a chegar ali na cidade de Filipos, que é onde esse texto que nós vemos está acontecendo,
Passando ali vários dias, ele havia pregado o evangelho para Lídia, tinha convertido algumas pessoas ali, e todos os dias eles se dirigiam para a margem de um rio para orar, para estar ali em adoração a Deus. E todo dia que ele passava, havia uma menina tomada de um espírito adivinhador, que dizia assim, a mensagem dela não estava errada. Esses homens são os servos do Deus Altíssimo. Todo dia, quando a turminha do Paulo passava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Só que o problema não era a mensagem do Espírito, mas era qual Espírito estava falando. E aqui já, vamos abrir um parênteses aí, não programado. Não, muitas vezes não é o que você está ouvindo, mas por qual Espírito isso está sendo falado. Então Paulo, caminhando ali todo dia naquele caminho, ouvindo aquele Espírito falando, o texto diz que ele, incomodado com isso, ele para e diz, em nome do Senhor Jesus, Espírito, deixe essa menina. E a partir daquele momento, aquela menina é liberta daquele espírito adivinhador, um espírito imundo. Só que havia alguns homens ali, que era dono daquela menina, que se importava mais com o seu lucro do que com a vida daquela menina. E se revoltam porque viram que a esperança do seu lucro havia ido embora. Porque eles usavam aquela menina para ganhar dinheiro adivinhando as coisas para os outros. E eles então ali, tomados da sua ambição, se importando mais com o seu lucro do que com o bem-estar da sua serva, eles pegam Paulo e os seus companheiros, Silas, e eles levam até os magistrados daquela cidade, fazem falsas acusações contra Paulo e Silas. Eles são então presos, e o texto vai dizer que eles são ali castigados em praça pública. Só que eles foram castigados em praça pública por fazer o quê? A vontade de Deus. E não foi um castigo qualquer, o texto vai nos dizer que aquele castigo envolvia duas punições: a dor, machucar mesmo, e a vergonha. Porque se você reparar aí no texto, um pouquinho para cima do que nós lemos aí, no versículo 22, vai dizer que rasgando-lhes as roupas. Ou seja, eles foram expostos ali em praça pública. Tirando a roupa deles, eles foram açoitados com vara. Algumas versões, acho que na NVI vai falar assim, foram severamente açoitados. Não foi uma cocinha qualquer. Existe alguma tradição que diz que o fustigar de vara ali era 40 menos 1 batidas de vara nas costas, sem qualquer proteção. Então provavelmente as costas de Paulo e Silas foram abertas, cortadas pelaquela vara naquele dia. E o texto continua dizendo que após serem severamente açoitados, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem presos e guardados com toda segurança. E aí o carcereiro, recebendo essa ordem, o leva e o aprisiona no cárcere interior. A prisão romana era um lugar terrível, insalubre. E o cárcere interior era o pior do pior. Era o lugar mais profundo e mais escuro daquela prisão, onde os piores prisioneiros estavam. E o texto ainda diz que o carcereiro ainda prende os seus pés no tronco. E aí, no contexto da época, alguns historiadores vão dizer que prender o pé no tronco era o pior tipo de prisão que tinha, porque você não podia mudar de posição. Você era preso de uma forma que você só podia permanecer daquele jeito.
Então agora esses homens estão com as suas costas abertas, feridas pelos açoites, haviam sido envergonhados, estavam agora num lugar insalubre, terrível, escuro, presos, sem poder mudar de posição. No pior momento da sua vida, num dos piores momentos das suas vidas, né? Que Paulo passou por muita coisa. E eu quero que você tenha bem claro esse quadro na sua mente. E aqui o texto vai dizer que à meia-noite, e aí até no culto de oração eu trouxe essa palavra, eu falei, imagina assim, provavelmente eles foram punidos durante o dia. Passou-se a noite, à meia-noite, naquela prisão que já era fria, úmida, sem nenhum saneamento básico. E aí quem já machucou sabe que na hora que o corpo começa a esfriar, aí que os machucados começam a doer, é ou não é? Quando a gente corta nas divisinhas aqui do dedo, aqui, quando a gente mexe, não dói, gente. Você nem quer mexer o dedo, é ou não é? Agora imagina as suas costas inteiras cortadas por varas. Cada tentativa de ajustar a posição daquele tronco, as costas mexiam, as feridas que estavam começando a querer secar, abria de novo. Uma dor terrível. Mas o texto vai nos dizer que no pior momento da vida deles, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. No momento mais escuro da vida deles, no momento de maior dor, esses homens oravam e louvavam a Deus. E aí eu queria te perguntar, e nós? Na hora mais escura da nossa vida, qual tem sido a nossa resposta diante dos momentos de dor? Quando as feridas doem, o que nós fazemos? Paulo e Silas, eles podiam ter ali se revoltado, pois eles estavam ali por direção de Deus. Deus havia impedido eles de ir em muitas outras cidades, mas direcionou eles para estarem na Macedônia, na cidade de Filipos. Paulo e Silas, eles podiam dizer ali, olha, quando eu sair aqui dessa prisão, se eu sair, eu não quero mais saber desse Deus. Porque olha o que me aconteceu. Paulo e Silas podiam estar lá dentro daquela cadeia, naquela situação, e murmurando a Deus, dizendo, Deus não me ama, porque olha o que está me acontecendo aqui. Mas esses homens, na hora mais escura da vida deles, eles escolheram orar e louvar ao Senhor. Orar, querido, é você voltar ao teu coração e entrar na presença de Deus. Orar é você entrar no ambiente de comunhão com o Senhor. Orar é você sair dessa realidade terrena, das circunstâncias, e entrar na sala do trono do teu Deus. Louvar o Senhor é declarar quem Ele é e o que Ele fez para você. Então o que Paulo e Silas estavam fazendo é, no momento de maior dor e sofrimento, eu escolho ir diante da tua presença, estar diante do Senhor e adorar ao Senhor, louvar o Senhor, contemplar quem o Senhor é, me abastecer da realidade do meu Deus, de quem Ele é e o que Ele já fez por mim. Diante das circunstâncias que nós estivermos passando nessa noite, qualquer circunstância que você está vivendo, escolha orar e louvar ao teu Deus. Nos momentos bons, ore e louve o Senhor, mas nos momentos desafiadores, ore e louve
o Senhor. Seja numa situação de oposição, seja numa situação de aprisionamento, seja numa situação que você foi ferido, seja pelos ataques do seu inimigo, seja pelas provações do teu Deus, em todo momento, ore e louve o Senhor. Seja pelas tuas más escolhas, ou seja, por decidir seguir ao Senhor, tenha um coração voltado a orar e louvar ao Senhor. Porque é nesse ambiente de oração e louvores ao Senhor que os livramentos vêm, que a perseverança é gerada. É nos momentos de oração e louvores ao Senhor que nós somos renovados e fortalecidos. É nos momentos de oração e louvor que nós somos libertos, que nós somos livres. Ore e louve ao Senhor. Na medida que nós oramos e louvamos o Senhor, nós direcionamos a nossa mentalidade para a realidade eterna. Nós voltamos o nosso entendimento para aquilo que realmente tem valor e não pelo momento que nós estamos passando. Por isso, nessa noite, eu queria te dizer que há poder no ambiente onde há oração e louvores a Deus. Nós estamos aqui, nessa noite, aqui nesse domingo à noite, orando e louvando ao Senhor, porque nós entendemos que na medida que nós nos dispomos a orar e a louvar ao Senhor, nos céus algo acontece, e a terra se estremece, e as coisas começam a mudar. Nós cremos nisso. Nós estamos aqui nessa noite orando e louvando a Deus e as circunstâncias vão começar a mudar em nome de Jesus. Por isso eu quero te encorajar nessa noite a orar e louvar o Senhor em todo tempo. E o que eu quero falar com você de forma rápida é os efeitos que a oração e o louvor fazem na nossa vida. O que é gerado em nós, o que acontece quando nós voltamos o nosso entendimento a ter uma vida de oração e louvor a Deus. E a primeira coisa que esse texto aí vai nos ensinar é que na medida que nós dispomos o nosso coração a orar e a louvar ao Senhor, os fundamentos do sistema desse mundo começam a ser abalados. Todo o sistema desse mundo que nos aprisiona vai ser chacoalhado no ambiente de oração e louvor a Deus. Porque o texto aí diz, por volta da meia-noite, na hora mais escura da vida, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sacudiu, queridos. Alicerce é aquilo que sustenta uma edificação, que sustenta uma construção, é as bases. O que esse texto está dizendo é que quando aqueles homens começaram a orar e louvar ao Senhor, nos céus foi gerado algo que desceu na terra e estremeceu os alicerces daquilo que prendiam eles. Eu quero te dizer que nesse mundo muitas fortalezas vão ser construídas para tentar te aprisionar, para tentar te impedir de viver o que Deus tem para você, vão se colocar em oposição a você, mas na medida que nós começarmos a orar, na medida que nós começarmos a louvar a Deus, os alicerces dessas fortalezas vão ser abalados em nome de Jesus. Em meio às orações e louvores, o que não foi edificado em Deus vai ser abalado. Por isso eu não sei que circunstância você está passando, mas se você tem se sentido aprisionado, uma fortaleza ao teu redor, parece que as coisas não rompem, parece que as coisas não avançam na sua vida,
Você se sente fechado dentro de um cárcere. Eu quero te dizer nessa noite, comece a orar ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, que na medida que você orar, voltar seu entendimento a Ele, na medida que você começar a erguer louvores a quem Ele é, as prisões vão ser abaladas, os fundamentos dessa prisão vão ser estremecidos, vai ruir, vai romper. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E onde o Senhor está, não há prisões que resistam. Porque um dia havia uma tumba, cerrada com uma pedra, lacrada, vigiada por guardas. Mas havia o autor da vida dentro daquela tumba. E nada pôde conter ele dentro daquele lugar. Os fundamentos desse mundo são prisões que visam impedir a nossa comunhão com o Senhor, de viver os propósitos de Deus. Essas prisões são oposições à vontade de Deus para a tua vida. São prisões em formas de padrões de pensamentos. Quantas vezes nós até sabemos o que está na palavra de Deus, mas parece que a nossa mentalidade, a nossa mente não é compatível com a verdade da palavra. É ou não é? Quantas vezes nós ouvimos, o Senhor Jesus liberta, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus é vida, nele há alegria, mas parece que a nossa mentalidade está presa, não consegue crer nessa verdade, não consegue viver essa verdade, não consegue ser livre. E aí Paulo em 2 Coríntios 10:3 vai dizer assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. O que Paulo está dizendo? Embora nós tenhamos esse corpinho aqui físico, uns mais magrinhos, outros mais cheinhos, a nossa luta não é aqui, não é com o nosso esforço, não é com as nossas mãos, não é contra pessoas. Embora nós andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as nossas armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Sabe o que é raciocínio falacioso? Essas mentiras que insistem em bombardear a tua mente, dizendo, isso não é possível, você não vai conseguir, você não é capaz de ser liberto, você não é capaz de mudar, você não é capaz de ser diferente. O que Paulo está dizendo é que as nossas armas em Deus são poderosas para destruir essas fortalezas, esses raciocínios mentirosos que vêm imperando sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. E toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo que na medida que nós dispomos a lutar nas regiões celestiais, orando, adorando ao Senhor, tomando uma posição de estar ao lado do Senhor, as fortalezas das nossas mentes vão começar a ser abaladas, elas vão ruir e nós vamos ser nutridos da verdade do Senhor, nutridos do conhecimento de quem Deus é, e quem conhece a Deus é livre, porque Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso, o primeiro efeito que uma vida de oração e louvor ao Senhor faz é abalar os alicerces desse mundo. Todo fundamento de uma vida mundana vai ser abalado. Não turbe teu coração. Os fundamentos estão sendo abalados. Porque primeiro é preciso destruir aquilo que não foi edificado em Deus, para edificar algo para a glória do Senhor. O Senhor não constrói nada sobre alicerce de algo mundano.
mas ele só constrói sobre aquilo que foi gerado no espírito dele. O Senhor não constrói sobre alicerce alheio, mas ele é um sólido fundamento, onde nós podemos edificar as nossas vidas. Por isso, comece a orar e a louvar ao Senhor nessa noite, para as fortalezas ruir na sua vida. Amém? O segundo efeito que uma vida de oração e louvores ao Senhor faz em nós é que as portas começam a se abrir. Glória a Deus. Na medida que nós nos dispomos a orar e a louvar ao Senhor, as portas se abrem para nós. Olha o que o texto diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Há propósitos do Senhor para a tua vida, há vontade de Deus para a tua história, há portas que Deus quer abrir para a tua vida. Só que sabendo aquele outro, que o Senhor tem algo reservado para nós, ele se coloca em oposição, segurando essa porta ferozmente, impedindo ela de abrir. Mas na medida que nós voltamos o nosso coração e começamos a orar, a voltar o nosso entendimento para a vontade de Deus, nós começamos a entronizar o Senhor no nosso meio, as portas se abrem diante de nós, porque não há quem possa impedir o mover de Deus quando Ele começa a agir. Não há quem possa resistir à vontade do nosso Senhor. Não há inimigo que se coloque em oposição a Deus e prevaleça. Por isso nosso chamado é orar, invocando o seu nome, entronizá-lo aonde nós estamos, e as portas se abrirão diante de nós. Não é uma porta qualquer, não é a porta da tua vontade, não é a porta que você acha que é o melhor para você, mas é a porta que Deus tem reservado para a tua vida. Uma porta é aberta quando há uma vida alinhada e rendida à vontade de Deus. Não há porta que possa resistir àqueles que estão sendo movidos pela vontade de Deus, querido. Então a tua preocupação nessa noite não tem que ser assim: Deus, abre essa porta. Deus, olha esse caminho. Mas é assim: Senhor, eu estou alinhado com a tua vontade. Porque não há porta que possa impedir alguém que está se movendo alinhado com a vontade de Deus. Tanto que ele vai dizer a respeito da sua igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja gloriosa, se movendo alinhado com a vontade de Deus, carregando a realidade do seu reino, não tem porta do inferno que resista. Por isso nós precisamos, como igreja, ser uma igreja que ora e louva a Deus. E aí as portas se abrem para nós. Glória a Deus por isso. Quem quer ter uma porta aberta pelo Senhor aí? O Senhor, Ele tem um domínio de toda circunstância, querido. Qualquer circunstância da tua vida não foge do domínio das mãos de Deus, pois as chaves estão na mão dele. Aí tem aquele versículo famoso, né? Vamos lá nele? Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Quando nós alinhamos o coração com a vontade de Deus, nada pode impedir o agir dele. Apocalipse 3:7 diz assim: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem determina as coisas aqui, gente? É o Senhor Jesus, o nosso Deus. Quando Ele abrir uma porta para você, não há quem possa fechar essa porta. Mas quando Ele falar, não é aqui, não tem quem abre ela também. Conheço as obras que você realiza. Então o Senhor conhece aquilo que nós fazemos, amém? Os olhos dele passam por toda a terra.
nada está encoberto aos seus olhos. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Então o que o Senhor está falando? Queridinho, eu sei, conheço a tua estrutura. Eu sei que você é fraco, que a tua força é limitada. Mas quem está abrindo essa porta sou eu. Eu estou pondo uma porta aberta diante de você. E é interessante que João, que tem essa revelação, nós vamos continuar lendo aqui. Ele está tendo uma revelação e aí ele vê uma escada e uma voz dizendo assim: João, sobe aqui, que eu preciso falar com você. E eu quero que você entenda que existem portas que o Senhor vai abrir para a tua vida financeira, tua vida emocional, sabe? A tua vida de todas as áreas, todas as circunstâncias nessa terra. Deus abre portas de emprego, abre relacionamentos, descortina sonhos que estavam enterrados. O Senhor abre essas portas. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção é que essa porta que o Senhor Jesus está pondo aqui aberta diante de nós, é a porta que nos leva à sua presença. Porque um dia ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Nós temos que entrar por essa porta, atender o chamado dele. Como João ouviu: João, sobe aqui, que eu quero ter um momento de comunhão, de intimidade, te revelar coisas grandes. Ouça o chamado do Senhor Jesus. Pare de endurecer seu coração. Há uma porta aberta diante de você que leva à sala do trono do Rei dos Reis. Essa é a principal porta que nós temos que entrar. Porque entrando por essa porta, nós entramos num lugar de pastos verdejantes, no aprisco do nosso Senhor, onde tudo já nos é dado. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então o que o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu abro a porta para você, está aberta. E o teu chamado aqui é um só: continuar confiando na minha palavra, guardando ela no seu coração, não negando o meu nome, mas nos momentos de dores, continuar orando e louvando o meu nome. Mesmo preso dentro de uma cadeia, com as suas costas todas abertas, machucadas, com os seus pés presos num tronco, com cada mexida sendo uma mexida dolorosa. Escolher não negar o nome dele, mas orar, louvar e buscar forças nele. E as portas vão se abrir. Porque no ambiente de oração e louvor, as portas se abrem. Por isso nessa noite nós já estamos orando e louvando. E nós vamos orar e louvar. E as portas vão abrir na sua vida. Eu creio. Porque o Senhor não envia a sua palavra simplesmente por enviar. Mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi liberada. E o terceiro e último efeito que eu quero falar com você nessa noite, então o primeiro é que os alicerces desse mundo vão ser abalados quando nós começamos a orar e louvar a Deus. Essas fortalezas que têm te prendido vão ser abaladas. O segundo efeito é que as portas se abrem. Então, se tem algo embarreirado aí, uma porta que precisa ser aberta, o que nós vamos fazer? Orar e louvar a Deus. E o terceiro e último efeito é que nós ganhamos liberdade na medida que nós oramos e louvamos a Deus. O texto diz aí que eles estavam lá orando e cantando a Deus, veio um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, as portas foram abertas e as correntes que prendiam foram todas soltas, foram todas abertas.
Na medida que nós oramos, que nós buscamos a face de Deus, na medida que nós voltamos o nosso coração a louvá-lo, as correntes que prendem os nossos pés, que nos impede de viver livremente, de fluir na vontade de Deus, esses pecados que continuam nos aprisionando, vão ser quebrados, vão ser rompidos, porque não existe aquele que esteja na presença do Senhor Jesus e esteja aprisionado, com os pés embaraçados. Por isso que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. O nosso inimiguinho, ele coloca armadilhas para aprisionar os nossos pés. Paulo, ele estava preso aqui por uma armadilha do inimigo das nossas almas. E ele estava preso por cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos ver em situações onde nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E vai vir laços, armadilhas, para tentar de alguma forma prender os nossos pés e impedir de avançar. Sabe por quê? Eu acho muito interessante que o tronco prendia os pés. Porque a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo vai dizer, lá da armadura de Deus, revistam os seus pés calçando do evangelho da paz. É avançando, é se movimentando, nós vamos proclamando essa mensagem. E por isso que o nosso inimigo quer prender os nossos pés. Mas talvez nessa noite, essas correntes que estão aí prendendo seus pés, seja ainda alguns pecados que você não consegue se livrar. Alguns comportamentos pecaminosos que insiste em reinar na sua vida, dominar o teu coração. Talvez as correntes que têm te impedido de viver algo glorioso diante de Deus, viver o que Deus realmente tem para você em plenitude, seja esses traumas, essas dores do passado que ainda estão aí, prendendo seus pés, impedindo de fluir na vontade de Deus. Talvez seja uma mente que precisa ser renovada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo nessa noite. E aí eu quero te dizer que se você se sente aprisionado, se disponha a orar e a louvar a Deus, e as correntes que prendem os seus pés vão ser quebradas. É na vida de oração e louvor que as correntes são quebradas. Porque na medida que eu oro e louvo o Senhor, eu começo a ser renovado na sua presença. Na medida que eu contemplo a Ele, eu sou transformado na sua imagem. Na medida que eu coloco o meu coração diante da sua presença, eu começo a ter a convicção de como eu estou. E aí eu falo como Isaías um dia disse: ai de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor envia o seu anjo até você com uma brasa retirada do seu altar e toca nos seus lábios e diz: as suas iniquidades foram purificadas, foram perdoadas nesse momento, pois eu estou te tocando e te purificando. Eu estou te libertando dessas cadeias, eu estou te deixando livre para escolher estar na minha presença. Mas é só numa vida que se dispõe a orar e louvar o Senhor. É uma vida que entende que precisa se posicionar diante de Deus. A nossa libertação começa com um posicionamento, um desejo de ser livre. E aí Jesus faz o resto. Paulo e Silas podiam orar e louvar o Senhor dentro daquela cadeia, porque eles entendiam que não eram aquelas prisões físicas que os prendiam, mas eles já eram livres em Cristo Jesus.
Por isso, mais uma vez eu vou dizer: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,31 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós só conhecemos a verdade diante do nosso Senhor. É estando diante da presença dele. Se você veio aqui nessa noite, você está diante da presença dele. Essa verdade está cerrando essas correntes. Está cerrando essas correntes para te libertar por completo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres, pois foi para a liberdade que Cristo os libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, querido. Não é para viver aprisionado no sistema desse mundo, com uma vida que não rompe, uma vida que não avança, mas é livre na vontade de Deus. Por isso entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Então, uma vida de oração e louvor ao Senhor é uma vida que abala todos os fundamentos desse mundo. Uma vida de oração e louvor ao Senhor abre as portas que devem ser abertas. E uma vida de oração e louvor ao Senhor rompe com toda a corrente que aprisiona os nossos pés. Você vai ser livre, em nome de Jesus. Que o Senhor nos chame hoje para voltar os nossos corações a Ele, com uma vida de oração e louvor constante diante da sua presença. E na medida que nós começarmos a orar e louvar, os céus vão mudar sobre nós. A terra vai ser abalada e as circunstâncias vão mudar, em nome de Jesus.